Hello everybody, how are you? I'm teacher Jusceline, estou aqui para começar mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos estudar sobre o Imperative Form. Let's begin our English class. Let's go! No primeiro slide nós temos aí a forma afirmativa e a negativa. No primeiro balão diz o seguinte: The imperative is formed with the verb without a subject. O imperativo é formado com o verbo sem o sujeito. Ao lado nós temos Open the door, abra a porta. Take an aspirin, é an, não é and, viu? Tome uma aspirina. Pay attention, preste atenção. Então aí nós temos algumas frases, certo? Como exemplo dessa forma afirmativa. No segundo balão nós temos The negative imperative is formed with do not, don't and the verb. A forma negativa é formada com do not e don't e o verbo. Abaixo nós temos os exemplos. Don't touch that. Não toque naquilo. Don't play with your brother. Não brinque ou não jogue com o seu irmão. Aí nós temos dois exemplos da forma negativa. Uses of imperatives. Alguns usos do imperativo. Primeiro quadrinho. Give orders. Para dar ordens, nós usamos o imperativo. E aí nós temos a frase Write your name. Escreva o seu nome. Certo? Então aí é uma ordem que está sendo dada. Segundo quadrinho, give instructions, dar instruções. E aí nós temos take a deep breath. Então, respire fundo. É uma instrução que está sendo dada. Offer something, para oferecer algo. Have some tea, né? Toma um pouco de chá, certo? Tea. Aí está sendo oferecido algo. E por último, nós temos fazer um pedido, make a request. E na frase nós temos be quiet, please, fique quieto, por favor. Então aí são os usos, do imperativo, ok? Agora vamos para alguns exemplos práticos. We form the imperative with the bare infinitive without the subject. Nós formamos o imperativo com a forma básica do infinitivo, que é sem o to, o verbo sem o to, sem o sujeito. E aí nós temos o exemplo da professora falando com o seu aluno. Sit down, please. Sente-se, por favor. Então o imperativo está sendo usado aí. Sit down, certo? Please. Sente-se, por favor. Ok? No próximo slide nós vemos We form the negative imperative with do not, don't and the bare infinitive. Nós formamos a forma negativa imperativa com do not ou don't e a forma básica do infinitivo. E aí nós temos a imagem de um rapaz falando com outras pessoas. Don't feed the animals. Aí tem a placa orientando que não se deve alimentar os animais. Don't feed the animals. Não alimente os animais. O rapaz está advertindo essa senhora e esse rapazinho aí. Ok? Então esse é um exemplo da forma negativa do imperative. We use the imperative to give instructions. Nós usamos o imperativo para dar instruções, como vimos lá no segundo slide, certo? Put the spaghetti dish in the oven. Coloque, ou ponha o prato de espaguete no forno. Então aí é uma instruction, ok? É uma instrução que está sendo dada. Veja o verbo put aí no início, certo? Sem o to, Então é o base infinitive, Próximo slide. We use the imperative to give orders, dar ordens. Nós usamos o imperativo para dar ordens. Aí nós temos uma professora,
conversando com essas alunas, eu acho que elas estão lanchando na sala, né? Aí a professora falou, don't eat in the class, não coma na sala. Então, aí é uma ordem, né? A professora está dando uma ordem a essas alunas para que elas não comam na sala. Então, don't aí está representando a forma negativa, ok? We use the imperative to offer something, né? Have a snake é a frase. Aí nós temos duas colegas, né? Acredito que estão na escola, né? Porque a mocinha aí de jaqueta vermelha está oferecendo lanche. Have a snake, né? Tome pegue, né? Lanche. Está oferecendo o seu lanche à sua colega, certo? Então, para oferecer something, offer something, então nós usamos o imperativo também, ok? E por último, we use the imperative to tell someone what to do or not to do. Nós usamos o imperativo para falar a alguém o que fazer e o que não fazer. E aí nós temos uma recepcionista falando com o rapaz, né? E na frase diz, sig this form, please. Sign this form, please. Eita, quase não sai. Preencha, né, esse formulário, por favor. Né? Então, ela está falando sobre o que ele deve fazer, certo? E aqui nós ficamos, certo? Terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né, e entendido. Mesmo se surgiu alguma dúvida, vocês podem voltar ao vídeo e tirarem alguma possível dúvida, ok? Bye bye, see you!